nós vamos falar sobre as línguas hoje. Aí as pessoas, olha lá, o Carlos está todo feliz, né? Ele quer saber também sobre as línguas, né? Bom, você vai notar aqui que eu já deixei bem claro, né, sobre o que nós vamos falar hoje. Não tem nenhum, né? O dom de línguas não tem nenhum segredo, ao contrário do que muita gente pensa. O pastor quase que não fala do dons de línguas aqui, parece que essa igreja, nós cremos em todos os dons. E sobre os dons de línguas, nosso assunto hoje é a ferramenta de Deus para a evangelização das nações. Os dons de línguas têm que cumprir esse objetivo. É a ferramenta de Deus para a evangelização de todas as nações. Antes eu quero trazer uma imagem para os irmãos do livro de Apocalipse, no capítulo 7 e versículo 9. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, está escrito assim: depois destas coisas, eu olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar. Deus estava dando uma visão para o apóstolo João. Deus tirou ele lá da ilha de Pátimos, do olhar das montanhas e dos lagos, e colocou os olhos dele no céu, na eternidade. E ele estava enxergando o quê? Olha, eu vi, eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Aí ele diz: de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. De onde eram estas pessoas? De todos os lugares deste mundo. Desde que esse mundo existe, nós temos ali então pessoas de todos os lugares. Onde elas estavam diante do trono de Deus? Como é que elas conseguiram chegar ali no trono de Deus? Já pararam para fazer essa pergunta? Como é que essas pessoas chegaram aqui no trono de Deus? Como aquelas lá no capítulo 5? É muito simples. Elas ouviram o Evangelho. Para estar diante do trono de Deus, é preciso ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se vai ter pessoas de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, é porque o Evangelho foi pregado em todas as línguas. Veja como é importante a gente entender para que serve o dom de línguas. Serve para evangelizar o mundo todo. O que significa a palavra língua? Quando nós falamos de língua, né? O que significa? O irmão Félix uma vez escreveu, ele fez um artigo sobre o dom de línguas. Ele começava mais ou menos assim mesmo: o que significa a palavra língua? Aí ele mesmo respondia, e eu digo, ele é um médico, ele foi médico muitos anos lá na cidade de Ubirajara, e aqui ele foi meu médico até os 90 anos de idade, né? Eu não vou no médico mais, que ele foi embora, por que eu vou no médico, né? Então, olha lá, língua pode ser apenas duas coisas. Primeiro, um órgão do nosso corpo, tá? Está lá, está aqui dentro da nossa boca, né? Então, por ela nós emitimos os nossos sons, né? Então é um órgão do nosso corpo. E segundo, um idioma, ou seja, a língua de um determinado país. No nosso caso específico aqui no Brasil, nós não falamos a língua brasileira, nós falamos a língua portuguesa, não é? Então, nós estamos aqui com a língua que veio lá dos nossos irmãozinhos de Portugal. Por isso, meus irmãos, língua ou é um órgão ou ele é um idioma. Só no Novo Testamento, essa palavra é usada 50 vezes. Ela é usada 17 vezes para falar que é o órgão do nosso corpo mesmo, a língua aqui, né? Aquela criança que mostra a língua, que coisa feia, né? Então, por 17 vezes fala sobre esse órgão. Uma vez no sentido figurado, línguas como que de fogo, tá?
mostrando o quê? Que é um exemplo, né? No sentido, uma imagem comparativa. Nesse caso, a língua como que de fogo está comparando o quê? Que aquele fogo parecia uma língua, né? Ou seja, está se referindo à língua que está aqui, né? Com o órgão da boca. E aí, então, 7 vezes no livro de Apocalipse, aí sim até vimos uma hoje, num sentido étnico, né? Ou seja, uma referência ao idioma dessas tribos. Línguas no sentido de idioma. Agora, por fim, ela é referida 25 vezes como o dom de línguas, mencionadas na Bíblia. E também, todas elas se enquadram nessa questão do idioma. Você não vai encontrar, né, outro sentido para a palavra língua na Bíblia que não seja exatamente esses 2 sentidos. Ou seja, ou está falando do órgão do nosso corpo, ou está falando de um idioma. Ok? Muito bem, né? Agora, é necessário um dom de línguas? Essa é uma pergunta aqui, né? A gente já disse que os dons que Deus nos deu, e todos os dons que Deus tem dado para a igreja, é para suprir necessidades. Todos os dons. Não existe um dom na Bíblia que é para deixar uma pessoa melhor do que a outra. Não existe um dom que Deus vai dar para os membros da igreja para uma autoexaltação, para a pessoa dizer, eu tenho e você não tem. Não. Todos os dons, eles são dados para suprir uma necessidade, e uma necessidade que vai além da pessoa, é do lado. É uma necessidade aqui de dentro da igreja, ou a necessidade do nosso município, a necessidade do nosso estado, a necessidade do Brasil, ou a necessidade do mundo inteiro. Então, os dons que Deus nos dá, esse dom que tem que ser ativado em nós, tem que cumprir algum propósito, tem que ter alguma necessidade. Por exemplo, por que Deus deu o dom de cura? Por que Deus vai dar um dom de cura? Porque Ele sabe o quê? Que existem muitas pessoas que estão doentes. A cura serve para isso, para curar as pessoas que estão doentes. Por que tem o dom da consolação? Olha, irmãos, nós estudamos sobre isso. Pessoas desencorajadas, pessoas tristes, desanimadas, acabadas até fisicamente. Então, aí vem aquele dom do consolo, que vem com aquela palavra amiga, uma palavra cristã, porque Deus sabe que aquela pessoa tem aquela necessidade, então Deus coloca o dom do consolo, o dom da liberalidade, né, ou da generosidade. Por quê? Porque Deus sabe, meus irmãos, que tem muita gente carente neste mundo. Deus sabe que tem pessoas humildes, pessoas muito pobres, que precisam do pão de cada dia, e essas pessoas, Deus vai dar o pão de cada dia para essas pessoas, muitas vezes, como Ele fez com Elias, usando outra pessoa, usando uma viúva, como Ele usou aquela viúva. Então, o dom da liberalidade e o dom da misericórdia é porque Deus sabe que tem muita gente caída nesse mundo, muita gente machucada, muita gente que o diabo pegou e machucou, destruiu aquela vida, e o dom de misericórdia da igreja vai atrás daquela alma que Satanás tem machucado, cirandado por cima dela, e vai lá e abraça aquela alma, cuida daquela alma. Agora, pergunte bem, todos os dons têm um propósito, não é? Vocês estão vendo que tem um propósito. Agora, o da línguas vai ser diferente? Vai ser só para alguém ficar falando uma coisa esquisita dentro da igreja que ninguém nem sabe o que é? Não, meus irmãos, você não encontra isso no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem isso. Olha, o dom de línguas, qual é a sua utilidade? A ordem de Jesus, qual que é a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo. Acontece, irmãos, que todo mundo, se eu sair daqui e já ir para o Paraguai, está aqui, o irmão Marcos foi para o Paraguai como missionário, ficou 2 anos lá, não foi, irmão? Já tem o problema da língua, né? Então já está pertinho aqui. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, eu vou para todo mundo, eu vou pregar o evangelho. Tá certo? Tá. Então, o dom de línguas é o quê? É a ferramenta de Deus
para que a igreja tenha sucesso para alcançar todas as nações. Para que a igreja, ela não tenha falta de dom nenhum nesse sentido. Como é que eu vou pregar o evangelho lá para os chineses? Bom, meus irmãos, alguém vai ter que ter esse dom. Vamos dizer que não tivesse nenhum chinês que fosse um crente, que fosse evangelizado. Deus tem que tomar uma providência. E qual é a providência de Deus? É essa ferramenta, a ferramenta do dom de línguas. Então vamos lá, o dom de língua é a ferramenta necessária para que a igreja execute a ordem de pregar em todas as nações. Por exemplo, olha, já vimos como essa ferramenta ela pode ser útil. O problema é que tem mais de 7.000 línguas neste mundo. Eu nem sabia que tinha tanto. Eu pensava que era menos. É muita língua, né? É muito dialeto, é muito idioma. Agora, eu só falo português. Eu tenho muita dificuldade, não consigo falar outra língua, eu tenho dificuldade mesmo. Tem pessoas que conseguem, eu tenho dificuldade. O máximo que eu posso alcançar com o meu português mal falado são 234 milhões de pessoas. Mas olha, se eu tenho, meus irmãos, o conhecimento da língua inglesa, eu posso falar do amor de Deus para mais de 1 bilhão de pessoas, porque mais de 1 bilhão de pessoas neste mundo falam inglês. E se eu souber um mandarim, eu vou chegar quase nesse número. Vai ter uma porta aberta para mim de mais ou menos 1 bilhão de pessoas para ouvir a palavra de Deus ou o testemunho da minha vida. Então, veja só, o dom de línguas é uma ferramenta necessária para cumprir a ordem da grande comissão. A ordem da grande comissão é ir por todo o mundo, só que no mundo as pessoas falam línguas diferentes. É por isso que Deus deu esse dom. Sempre houve uma preocupação, irmãos, de alcançar todas as nações. Quando você olha a história geral, ou quando você olha para a história bíblica do Velho Testamento, você vê uma coisa muito parecida. Sabe o que é? Por exemplo, os reis antigos. Os reis antigos, como Senaqueribe, vamos pegar o exemplo do Senaqueribe. Ele chegou na frente de Jerusalém e o pessoal de Jerusalém falava um hebraico, correto? Acontece que as pessoas que estavam com ele, os seus generais e tudo mais, querendo invadir aquela cidade, eles querem facilitar a situação, ou seja, vamos dar uma ordem de rendição, vamos dizer para eles se renderem, mas o que adianta ficar gritando lá do outro lado se ninguém entende lá dentro? Aí o que aconteceu? Aconteceu que aquele Rabsaque, ele foi lá e ele começou a falar na língua hebraica, falando na língua dos judeus. E aí os chefes lá dos judeus ficaram aterrorizados, falando: "Ei, não fica falando na nossa língua não, fala na tua língua que eu te entendo, você vai ficar colocando medo aqui no meu pessoal, Aí eles disseram: não, nós recebemos ordem para falar na língua de vocês. Ou seja, os reis antigos, eles anunciavam uma rendição em qual língua? Na língua deles? Não, a rendição era em qual língua? Na língua que o povo estava acostumado a falar. Olha que interessante. Quando eles venciam outras nações, a soberba cresce, e eles faziam aqueles monumentos, escreviam lá nas montanhas, ou como aquela pedra Roseta, Então, escrevia lá. Detalhe, eles escreviam em mais de uma língua sempre. Geralmente colocava a língua mais falada, para que todo mundo, será que é a língua assíria? Será que é a língua babilônica? Será que é, Então, eles colocavam a língua mais falada da época. Se fosse hoje, qual língua seria? O inglês, correto? Eles escreveriam em inglês. Por que eles escreviam? Porque eles queriam que todas as pessoas do mundo pudessem ver a conquista deles. Uma ordem dos antigos impérios, por exemplo, em Daniel, não foi feita uma grande imagem? Foi? O que era para todo mundo fazer quando escutasse o som da trombeta, do pífaro, da gaita de foles, etc.? Era para todo mundo se prostrar e adorar. Estão lembrados dessa lei? Que não foi dada essa lei? Muito bem. Agora, era para quem essa lei? Para todos os povos,
para todas as nações, para todas as tribos e para todas as línguas. Então eles queriam que todas as pessoas do mundo e para outras pessoas lá longe do mundo poderem ouvir, era preciso falar na língua deles. O que é adiantar? Falar na língua dos persas. Eu quero que o fulano lá no Egito se dobre. Tocou a trombeta. E aí? O que está acontecendo? Tocou a trombeta, eu nem sei, é um som aí, né? Não, falava na língua deles. É para vocês se ajoelhar e adorar a estátua, né? Pronto. Ou seja, você vai ver que esse era o costume antigo. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez, é o exemplo mais claro para nós. Quando Jesus morreu, Pilatos fez questão de escrever lá o INRI ali, né? INRI, né? Ele escreveu em 3 línguas. Quais são as 3 línguas? Hebraico, grego e latim. O grego era a língua falada em todo o mundo. O latim era a língua das autoridades, inclusive de Pilatos. E o hebraico era a língua daquela nação. Meus irmãos, olhem só, pensemos na importância do Evangelho. Pense na importância do Evangelho comparado com essas ordens, com esses éditos antigos. Se os reis antigos faziam questão que o mundo inteiro soubesse, até escrevia em mais de uma língua, o Evangelho vai ficar atrás. O Evangelho é as boas notícias, boas novas do nosso Deus. Pelo Evangelho as vidas são transformadas. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, eu estava falando para o Marcos ali, eu disse: Marcos, olha, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, o Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o Evangelho é para todos. O Evangelho, ele tem que chegar a todos, todos os lugares, o mundo todo. Então, é uma verdade que não pode ficar limitada a uma só nação. Deus, quando escreveu a lei, ele escreveu numa língua só. Mas quando ele foi anunciar o Evangelho, ele fez certeza que ele fosse anunciado na língua de todas as nações. E é isso que eu quero ver com vocês agora. Vamos lá? Vamos, né? Aqui, calma lá, né? Paulo mostra como uma pessoa é salva. Eu acho que esse ponto é muito importante para você entender o dom de línguas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Todo que invocar, todo aquele que confessar, Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. A Bíblia tem uma promessa: se você crê que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, que Ele morreu na cruz para tirar, para te limpar de todos os pecados, as tuas culpas, tem uma promessa. Qual que é a promessa? Será salvos. Aí Paulo, ele faz uma ponderação. Ele diz assim: como é que eles vão invocar, né? Todo aquele é pessoas, todo mundo. Agora, como é que ele vai invocar em quem não creram? Primeiro tem que crer, né? Agora ele faz uma outra ponderação, ele diz assim: como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Como é que eles têm que ouvir o Evangelho, meus queridos irmãos? Para uma pessoa ouvir o Evangelho, você tem que falar na língua dela. Você tem que falar na língua da pessoa. Se você quer falar o Evangelho lá, né, para um pessoal lá na Arábia, você tem que aprender o árabe. Você tem que falar árabe lá, você tem que falar a língua deles. Você ir lá com o português não vai adiantar nada. Então, as pessoas precisam ouvir o Evangelho na língua que eles conhecem. Olha a necessidade do dom de línguas. Então, o que Deus fez? Eu sei disso, né? Ele fez o quê? Ele equipou a sua igreja com essa ferramenta. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Deus equipou sua igreja para atender essa necessidade auditiva das nações. As nações precisam do remédio, né? Jesus é o remédio das nações, é verdade.
só que tem que falar na língua deles. Tem que falar de uma forma que eles vão entender. E é por isso que vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, logo no começo, né, a igreja estava reunida, e diz, no versículo 2, de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Olha, é quase que não tem o que não entender aqui. Está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, eu vejo duas perguntas necessárias. A primeira pergunta é: que línguas eram essas? A segunda pergunta é: o que essas línguas estavam falando? Então, vamos responder a primeira pergunta: que línguas eram essas que eles estavam falando? Bem, é língua estranha, né, pastor? É claro que é. Por que é estranho? Olha, um idioma que a gente não conhece é uma língua estranha. É coisa tão simples de saber isso aí. Quando eu morava com o pastor João, morei quase 4 anos com ele, os americanos vinham, né? E ele era uma pessoa, assim, extremamente gentil. Ele sempre traduzia. E ele explicava para quem estava na mesa. Às vezes, quando não estava na mesa, ele não traduzia, né? Mas quando estava na mesa, ele fazia questão de traduzir tudo que era dito. Eu me lembro que um familiar dele, uma vez, começou a falar em inglês, o semblante dele mudou, chamou a atenção do familiar dele, que voltou a falar português perto de mim. E aí eu vi que o camarada ficou sem graça. A camarada ficou sem graça, né? Por quê? Porque ele sabia que eu não entendia, não sabia. Então ele queria que eu participasse de todas as conversas ali na mesa. Olha, irmãos, estas línguas aqui, elas são estranhas no sentido que quando você não conhece um idioma, passa a ser estranho, no sentido de estrangeiro. Agora, eram idiomas. Naquela época, se você olhar aí, tinha pessoas de todos os lugares. Vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 5. Olha aí comigo. Muito bem. Todos foram cheios do Espírito Santo, correto? Começaram a falar em outras línguas. Então vamos para o versículo 5. Ora, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Você consegue entender com clareza isso? Olha lá, vamos lá. Homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Todas as nações, todas as línguas debaixo da terra estavam lá. Obrigado. Então, olha lá, você vai entender que as pessoas de todo o mundo estavam ali, tinha representantes do mundo inteiro ali. Então, vamos para o versículo 6. O que diz aí o versículo 6? Quando aquele som ocorreu, a multidão se ajuntou e estava confusa. Por quê? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha, as pessoas estavam ouvindo a falar no seu próprio idioma. E quando você olha a lista no versículo 9, no versículo 10, são pessoas medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas.
Eu acho que mais claro do que isso é impossível. Eles começaram a falar a língua das pessoas, daquelas nações que estavam ali, a língua de origem. Então, se eu estivesse lá, alguém ia falar o quê? Português. Alguns dos apóstolos, algum membro daquela igreja que estava ali reunida, eu iria ouvir em português. Eu digo, irmãos, que tem testemunho de pessoas que são fiéis a Deus, não são pessoas que brincam com o Evangelho. São pessoas que são muito mais conservadores do que eu. Alguns já faleceram, como o pastor Fred. E quando ele chegou no Brasil, teve a infelicidade da esposa dele falecer, logo que ele chegou no Brasil. Poderia ter ido embora, mas ele não foi. O problema é que ela morreu lá no meio da Amazônia, num lugar, meus irmãos, distante de tudo. E aí ele teve que pedir autorização do padre lá, do pessoal, para poder enterrar a sua morta. E ele não sabia falar português. E pregou. E as pessoas ouviram em português. Eu não preciso entender que esse homem mente. Eu não preciso entender isso. Eu preciso entender que Deus, para ele, nada é impossível. Mas eles ouviram na língua deles. Hoje tem uma igreja batista antiga lá. Sabe quando começou essa igreja? Do tempo dele. Está lá, até hoje. O nome do lugar? Lábrea, do Amazonas. Então, veja só. Versículo 6 nós já lemos, né? E eu quero aqui ressaltar o versículo 8, que diz assim, lá embaixo, né? Ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. A língua que eu nasci aqui é o português, correto? Então eles ouviram na língua deles. Então Deus deu uma ferramenta para a sua igreja falar na língua de cada um deles. Segunda pergunta, o que eles falavam? Agora, eu não estou aqui para provar o que as pessoas ficam falando por aí e dizem que são línguas. Eles que têm que provar na Bíblia que aquilo ali é alguma língua. Eu só tenho que mostrar o que a palavra de Deus diz. Primeiro, a palavra de Deus está dizendo claramente que línguas são idiomas. Segundo, que quando essas pessoas falavam numa língua que era o idioma de alguém, no final do versículo 8, se você ler comigo, você vai ver aí, versículo 8 não, né? Vamos encontrar aqui, versículo 11, lá no final, temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus, ouvindo falar das grandezas de Deus. A pessoa não vai ficar falando palavras todas esquisitas que ninguém entende num lugar onde todo mundo fala o mesmo idioma dele, porque isso não tem propósito, não existe necessidade disso. Não cumpre nenhuma necessidade. Aqui é para cumprir necessidade. Os dons são para cumprir necessidade. E esse evangelho está sendo pregado, eles estão ouvindo falar das grandezas de Deus. A maior grandeza em Deus é o seu amor. E quando você lê todo o capítulo 2, você entende que eles estavam falando do amor de Deus. O amor de Deus se resume numa palavrinha, num nome, que tem 5 letras. Qual é esse nome? Jesus. Eles estão falando para as pessoas, olha, vocês são pecadores. O pecado nos separa de Deus. O pecado te leva para o inferno. Mas Deus te ama. Ele não quer que você vá para o inferno. Por isso, Ele te ama, mas Ele te ama tanto que Ele mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna.
Então, eles pregaram as grandezas de Deus. Pregar as grandezas de Deus é pregar o Evangelho, é falar desse amor, é falar da obra de Jesus Cristo, e falar da necessidade que as pessoas têm de dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ter minha vida transformada. É isso. Isso é falar das grandezas de Deus. Meus queridos irmãos, olha, eles falaram de uma tal forma, lá quase no final do capítulo 2, se você abrir comigo, no versículo 37, dizem que aqueles homens, tantas almas, milhares de pessoas estavam ali. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, quer dizer, a palavra de Deus tocou no coração deles, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? O que nós temos que fazer? Olha, meus irmãos, olha o poder do Evangelho. Olha o poder de uma palavra pregada na língua que a pessoa pode ouvir. O coração foi tocado. E ele abaixa a cabeça e diz: o que eu preciso fazer, meu irmão? O que eu preciso? E aí o Pedro disse: você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que ser batizado. Olha aí, meus irmãos, eles pregaram a grandeza de Deus, é isso. É pregar o Evangelho. Então, se uma pessoa vai ter um dom de língua, ele vai falar algum idioma que alguém vai poder ouvir a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, para ele poder se converter. É para isso que serve as línguas. Portanto, irmãos, as línguas faladas em Atos 2 era uma ferramenta, né? Uma ferramenta para equipar os apóstolos, para transmitir o Evangelho, né, aos ouvintes de todas as nações. É uma reversão do capítulo 10 do livro de 11, né, do livro de Gênesis, da Torre de Babel. Ali o pecado fez com que as línguas fossem separadas. E depois, meus irmãos, aqui no capítulo 2 de Atos, é a reversão daquilo lá. O Evangelho de Deus tem que alcançar todos os corações. Precisa ser pregado em todas as línguas, para ser crido, para transformar as vidas. E Deus, meus irmãos, Ele sempre usou esse dom como ferramenta. É o que você vê. Você não vê... Por exemplo, tem mais 3 descidas do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo no livro de Atos. Você tem no capítulo 2, você tem no capítulo 8, você tem no capítulo 10 e você tem no capítulo 19, que diz que o Espírito Santo desceu ali. No capítulo 2 tem línguas, mas aí explica, olha, são pessoas de todas as nações. No capítulo 8 não tem línguas, por quê? Porque eram samaritanos, e os samaritanos falam a mesma língua dos judeus. Não tem necessidade. Você não vai encontrar e receber um dom de língua. Não tem necessidade. No capítulo 10, aí você tem um gentil, você tem um ímpio, que tem empregados, que tem pessoas de fora, ou seja, aquele Cornélio, ele não era um judeu. E ele estava com um monte de gente na casa dele lá. Aí Deus disse: aqui eu vou usar línguas aqui. A mesma coisa em Éfeso, no capítulo 19. Ali ainda você encontra dizer que, olha, praticamente o mundo todo ouviu a palavra de Deus através daquela igreja de Éfeso. Está escrito no capítulo 19. Então Deus falou: vocês vão pregar para o mundo inteiro? Calma lá que eu vou dar uma ferramenta para vocês, né? Então, veja, meus irmãos, quando há necessidade, Deus dá a ferramenta. Ele não vai negar essa ferramenta quando há necessidade. É por isso que eu digo que onde as pessoas, elas falam a mesma língua, essa ferramenta, meus irmãos, ela se torna inútil. Paulo falou assim: olha, eu falo mais línguas que todos vós. Vocês estão se gabando de falar uma língua? Calma lá, eu falo mais. E falava mesmo, né? 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá. Primeiro, meus irmãos, ele faz uma pergunta, né? Quando ele está falando desse dom de línguas para a igreja ali em 1 Coríntios, ele diz assim, capítulo 14 e versículo 9.
Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, compreensivas, de uma forma que se entenda. Versículo 9. Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Eles dizem, calma lá. Se você estiver lá numa congregação, se estiver numa igreja, estiver num lugar, se você não falar uma língua que as pessoas entendem, que proveito tem daí? Que ele está dizendo, ele está fazendo essa pergunta aqui. Como é que essas pessoas vão entender aquilo que você está falando? É como se você estivesse falando ao ar. Não tem necessidade, isso não tem necessidade. E aí, no versículo 18, ele diz, olha, eu dou graças a Deus, eu falo mais línguas do que todos vocês, todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, do que falar 10.000 palavras, 10.000 é bastante, né? Em língua desconhecida, em idioma desconhecido. Então é importante que se uma pessoa vai vir de outro país aqui, haja o quê? O intérprete, correto? E aí você vai entender o que é o dom da interpretação de línguas. É quando uma pessoa fala um idioma diferente, o outro vem e faz o quê? Ele vai e interpreta. Para que Deus usaria esse dom para outra coisa? Então, irmãos, eu quero falar 5 palavras na minha própria inteligência para poder instruir aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Eu tinha chegado em Gália, não fazia muito tempo que eu tinha chegado em Gália. Acabei arrumando ali uma mini confusão, né, com outras denominações. Justamente eu trabalhava num lugar e as pessoas ficavam falando que a nossa igreja não acreditava nos dons. Eu disse, nós acreditamos, como a Bíblia ensina, não nessas coisas aí. Nessas coisas nós não acreditamos. E aí, meus irmãos, tanto foi a questão, aí um dia um presbítero, né, ele foi lá em casa. Ele disse, eu queria tirar algumas dúvidas. Chamei ele e disse, pode entrar. Ele disse, olha, eu tenho sido humilhado na minha igreja, porque eu nunca consegui receber o dom de línguas. Eles humilhavam, foi o que ele disse, praticamente chorando, coitado. Aí eu expliquei para ele. Ele disse, é assim, é. Então eu não estou errado, eu não vou falar uma coisa lá que não está em mim. Eu digo, é exatamente isso. Ele não saiu da igreja dele não, tá? Ele ficou lá e se tornou um pastor lá. Meus irmãos, Paulo está dizendo, eu prefiro falar 5 palavras com conhecimento do que 10.000 que ninguém vai entender. Justamente nessa questão de idiomas. As línguas, Paulo diz, é um sinal para os incrédulos. Não é um sinal para os crentes, é um sinal para os incrédulos. Como assim, pastor? Olha, até eu citei aqui um exemplo, né? Essa questão de língua de sinais. Eu tenho uma irmã que ela é professora disso, né? E aqui a Sandra, né? Ela tem se mostrado uma pessoa que tem se dedicado muito nessa área e, olha, tem abençoado algumas pessoas nesse sentido. Creio, ela vai fazer discípulo também. Agora, veja, se você conhece a língua dos sinais, que é mexer com as mãos, né? Você pode alcançar 70 milhões de pessoas com o Evangelho. Só de você falar isso. Que eu não sabia que era tanto. Né? Por que existe a língua de sinais? Para incluir as pessoas. Pessoas que são mudas, surdas. É a inclusão delas. É a forma que você vai comunicar com elas, interagir com elas. Você pode evangelizar essas pessoas. É a inclusão. O que Deus quer com o dom de línguas? Ele quer a inclusão. Ele quer que pessoas conheçam o seu amor. Ele quer que as pessoas conheçam que só Jesus Cristo salva.
É para isso, meus irmãos, que servem as línguas, para pregar, para falar do amor de Deus, as grandezas de Deus, como nós temos escrito em Atos capítulo 2. Quero terminar, meus irmãos, com essa pergunta, né? Esse dom está na ativa? Tá sim. Tá. Aqui no final do capítulo 13, diz assim, versículo 12, 11 e 12. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu sou um homem, eu amadureci, eu acabei com essas coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Veja só, na primeira parte do versículo ele diz assim, olha, eu estou vendo como um espelho, em enigma, mas eu vou ver face a face. Ele estava falando da pessoa de Jesus, da primeira parte. A segunda parte do versículo 2, ele fala assim, de conhecimento. Agora eu conheço em parte, e então conhecerei como também eu sou conhecido. Então conhecerei como também eu sou conhecido. Então, muitas coisas, meus irmãos, depois que um país, ele conhece o Evangelho, depois que se traduz a palavra de Deus naquela língua, para que esse dom? Você fez os primeiros discípulos? Foi feito, está feito. Eles agora são os porta-vozes da palavra de Deus. Agora eles são os responsáveis para sair e pregar para todas as pessoas do seu país, da sua nação. Continuando aqui, nós, meus irmãos, a pergunta, está na ativa, né? Então, felizmente, o Evangelho ele já está traduzido para praticamente todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, correto? Aqui na nossa igreja, todo mundo tem uma passagem da palavra de Deus, está aqui, você tem isso aqui, certo? E você tendo a palavra de Deus, você pode falar do amor de Deus na sua própria língua mesmo. Não tem problema nenhum. Você pode ir para outra vila, para outro lugar, tá certo? Agora, uma coisa, é possível que você tenha esse dom e é preciso que você saiba usá-lo para a salvação das almas. Às vezes eu fico pensando, né, que algumas pessoas têm esse dom, mas nunca vai usar, nunca vai ativar esse dom, quando poderia fazê-lo, quando poderia ser usado por Deus. Fico pensando numa pessoa, por exemplo, na língua dos sinais, não deixa de ser uma língua. Ela falar, sabe, ter coragem mas eu não gosto de ficar lá na frente. Não. Bom, mas calma lá. É preciso, porque uma pessoa que não consegue te ouvir com seus próprios ouvidos, pode olhar as suas mãos, e pode olhar e entender o amor de Deus. Você pode falar uma outra língua. Deus pode te usar para isso. E eu creio nisso. A nossa linguagem hoje, irmãos, é um desafio muito grande. Aliás, nós estamos num tempo de linguagens diferentes. Falar a linguagem dessas pessoas não está fácil. E ainda mais para a nossa própria igreja. A linguagem das pessoas está mudando muito. Eles entendem de uma forma diferente mesmo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que falar na língua deles. Nós vamos ter que enfrentar esse desafio. Falar na língua dessas tribos dessa cidade. Falar na língua das tribos de grandes pecadores. Eles têm a sua própria linguagem. E como é que nós vamos entrar lá? Nós somos desafiados a falar na linguagem deles. Como Deus nos ensinou em Atos capítulo 2. Não precisa ficar mudando as coisas na igreja. Não precisa ficar virando piroleta na igreja. Mas precisa do nosso esforço. De falar do amor de Deus de uma forma que eles entendem. Da forma que eles entendem. O Luiz de Carvalho, o maior cantor que já houve assim no meio evangélico, o que mais lançou CD não, era LP,
né? Como é que ele se converteu? Passando na porta de uma igreja e ouvindo um hino. Ele já era cantor. Alguém falou na linguagem dele. A linguagem dele. Então ele se sentiu assim, incluído, né? É a linguagem da inclusão. Falou, opa, calma lá, né? Calma lá. Cada tribo na cidade tem a sua linguagem. E a gente vai ter que se mexer, se a gente quiser achar e evangelizar todas as tribos da nossa própria cidade. Agora vamos pensar nesse mundo. Que grande desafio tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, me dá o dom da língua. Eu peço a Ti, Senhor, que eu consiga falar a língua daquela pessoa. Parece que quando eu vou lá com a palavra de Deus, que eu vou lá com o Evangelho, ela não entende nada. Ela nem quer me ver quando eu vejo, me vê de paletó, terno e gravata. Ela me odeia. Ela odeia o meu estilo. Meu Deus querido, o que eu preciso fazer? Tenha misericórdia, me ajude a chegar no ouvido dessa pessoa. Agora, sem dúvida, o Hudson Taylor foi aquele missionário de tirar o chapéu. Quando ele chegou lá na China, já tinha muitos missionários. Eles ficavam na cidade, vestido de terno e gravata. Aí ele via todo mundo com aquele chapéu esquisito lá, com aquela roupa toda diferente, com uns chinelos de pau. E quando ele se aproximava das pessoas com terno e gravata, as pessoas baixavam a cabeça, não ouvia. Acho que um dia ele foi no barbeiro, digo, ó, deixa o meu bigode que nem o deles, né? E foi lá na loja do R$1,99 e comprou um chapéuzinho igual o deles. Um pijamão daquele lá, todo esquisito para nós, mas bonito para eles. Um baita de um sandalhão, colocou no pé, colocou a Bíblia debaixo do braço e começou a ser aceito, porque ele começou a falar na língua deles. É o único missionário que deu certo do tempo dele. Os discípulos deles vieram depois. Sabe o que aconteceu com ele? Os outros missionários, pau. Nem veste terno e gravata e está falando que é um missionário. Né? E ele só ganhando almas, só ganhando almas, só ganhando almas. Meu Deus, me dá o dom de línguas. Me ajude a alcançar essas pessoas. O ouvido dessas pessoas. Amém?